Capítulo 11. Sobreviver e aproveitar a vida. O escritor russo Lev Tolstói conta a história de um camponês chamado Paon. Ele possuía uma pequena fazenda da qual gostava muito. Religiosamente arava a terra, vinha o sol, vinha a chuva e as coisas iam muito bem. Até ele estava feliz e contente, até que um dia começou a pensar de quanta terra um homem precisa. Depois de ponderar por algum tempo, ele concluiu: acho que preciso de mais terra. E ficou descontente com sua pequena fazenda. Pablo começou a perguntar aos conhecidos: como posso conseguir mais terras? Certo dia, um comerciante que passava por ali comentou com ele sobre o povo basqui, que vivia perto dos montes Urais. Essa gente tinha algumas das terras mais férteis que se podia imaginar, e elas eram muito baratas. Assim, Paó deixou sua pequena fazenda e viajou para a terra dos basquis. Lá, encontrou-se com o chefe e lhe disse: Senhor, que quantidade de terra posso comprar? E o chefe basqui respondeu: Depende. Depende de quê? Depende da quantidade de terra que você conseguir marcar desde que o sol nasça até que ele se ponha. Vou lhe dar uma pá, e você poderá começar a marcar a terra que quiser. Você dará 100 passos, então irá cavar e empilhar a terra para servir como marca. Continuará por mais 100 passos, deixará outra marca, e assim por diante. O terreno que você conseguir marcar desde o nascer até o pôr do sol será seu. Assim, na manhã seguinte, ao nascer do pôr do sol, Paon saiu. Ele corria e cavava, ele correu a manhã inteira. Ao meio-dia entendeu que já podia regressar. Então ele viu uma campina onde corria um lindo riacho e disse: Eu quero aquela campina, eu quero aquele riacho, não posso voltar agora. E continuou avançando, correndo cada vez mais rápido. Lá pelas 2 da tarde, o sol baixou um pouco no céu, suficiente para ele ver seus raios passando entre árvores e disse: Eu preciso daquelas árvores para ter lenha para a minha lareira. Novamente ele correu, cada vez mais rápido, e fez um círculo em torno das árvores. A essa altura já era 4 da tarde e o sol se poria às 6. Paon olhou para trás e viu o chefe basquir no horizonte. Preciso voltar, ele disse. Ele apertou o passo a fim de ir mais rápido, sua boca estava seca, seu peito queimava, seu coração batia acelerado. Suas pernas estavam tão doloridas que ele achava não ser possível continuar. No instante em que o sol desaparecia detrás do horizonte, ele chegou correndo onde estava o líder basquê. Ofegante, quase sem respirar, ele caiu aos pés do chefe. Todos aplaudiram, pois Paon havia marcado uma grande quantidade de terras. Entretanto, quando foram falar com Paon, ele não respondeu. Em seguida, alguém disse: Olhem, ele não está respirando. Ao voltar seu rosto para cima, viram que ele estava morto. Então o chefe basqui perguntou: De quanta terra esse homem precisa? E todos responderam: De 7 palmos. Com suas pás, eles cavaram um buraco e ali o enterraram. Essa é uma parábola da vida. Estamos sempre correndo, oprimidos por estresse e ansiedade, sempre pensando: se eu tivesse um pouco mais. Isso nos leva a considerar a pergunta para a qual Paon nunca encontrou a resposta certa. Quanto é o suficiente? De quanto realmente precisamos? De quanto você precisa? O rei Salomão é reconhecido na Bíblia como um homem sábio. 1 Reis, capítulo 4, verso 29 a 31. Um dia, porém, ele chegou à mesma conclusão que Paon. Acreditou que toda a sua riqueza não era o bastante. Mesmo tendo uma vida privilegiada, quis mais e mais. Por um tempo, parecia que estava conseguindo o que desejava. Experimentou comidas exóticas, vestimentas finas e festas. Teve muitas mulheres, no total 700 esposas e 300 concubinas com quem se relacionava com o propósito de ter herdeiros. 1 Reis, capítulo 11, verso 3. Salomão mantinha um pequeno exército de artesãos ocupados com a decoração e ampliação de seus palácios. Milhares de tratadores de cavalos trabalhavam em seus estábulos. Seus mercadores navegavam aos confins da terra e traziam macacos, pavões e toda espécie de tesouros exóticos. O trono de Salomão era feito de marfim. Todas as suas taças eram de ouro. O registro diz que nos dias de Salomão não se dava a prata estimação nenhuma.
1 Reis, capítulo 10, verso 21. Salomão viveu em uma realidade muito diferente da nossa, mas sua filosofia de vida é muito atual. Hoje, milhões de pessoas que nunca ouviram falar de hedonismo vivem pelos princípios dessa antiga filosofia que faz do prazer o valor supremo. Entretanto, há uma importante diferença entre Salomão e muitos dos caçadores de prazeres da atualidade. Salomão tinha um alicerce, uma base de comparação. Ele conhecia uma vida diferente. Houve um tempo em que ele não se conduziu pela ditadura do prazer, mas pela orientação de Deus. Repetidas vezes, enquanto o vinho escoava, a música tocava e as mulheres rodopiavam e dançavam, sua memória apresentava diante dele como em visão as cenas da infância. Por muito tempo ele abafou a voz da consciência, ainda pensando como Paon. Eu só preciso correr um pouco mais rápido para realizar mais um desejo. Então terei tudo de que preciso. Porém, diante dessa corrida que conduz as pessoas de ilusão em ilusão, fica o questionamento. De quanta terra um homem precisa? De quanto dinheiro um ser humano precisa? De quanto prazer uma pessoa precisa? Finalmente, Salomão chegou ao ponto em que não conseguia se enganar. Olhando para si mesmo com honestidade, ele admitiu que, apesar de sua busca desesperada, a felicidade continuava muito distante. Acumulando ilusões. Diante do desencanto com todas as conquistas, Salomão chegou a uma segunda conclusão. Escrevendo o livro de Eclesiastes, ele olha para trás e dá seu veredito sobre todos aqueles anos desperdiçados. Ele diz que aquilo tudo fora inútil. Eclesiastes capítulo 1, verso 14. Outras traduções da mesma palavra hebraica dizem que tudo fora vaidade, ilusão, uma vida vazia. E acrescenta que tudo era como correr atrás do vento. Existe outra filosofia hoje que ecoa a segunda conclusão de Salomão. Chama-se niilismo. O nome vem da palavra latina usada para o nada. Niilismo é o mesmo que nadismo. É a ideia de que nada tem significado. Não há nada em que acreditar. Nada para nos dar esperança. Segundo essa maneira de pensar, em nada há sentido ou conclusões lógicas, nem há propósito ou objetivo na vida. Nada é por acaso. A vida é como criação divina, dá a cada pessoa um propósito e uma razão para existir. Porém, muitos pensam que a vida é fruto do acaso, o resultado aleatório de um processo evolutivo. Isso não é de hoje. Em 1831, o navio HMS Bigley zarpou da Inglaterra numa viagem de exploração que contribuiria profundamente para o senso de vazio e futilidade dos dias de hoje. A bordo estava um grupo de geógrafos e cientistas, entre eles um jovem chamado Charles Darwin. Depois de vários anos de observação e estudo nos países da América Central e do Sul, Darwin percebeu que muitas espécies tinham se adaptado a fim de ser capazes de sobreviver sob as diferentes condições que encontraram em seu meio natural. Mas como essas mudanças poderiam ter ocorrido? Essa era a pergunta que começou a ocupar os pensamentos de Darwin. Pouco tempo depois de retornar à Inglaterra, o jovem cientista desenvolveu sua teoria da sobrevivência do mais apto para explicar como essa adaptação poderia ter ocorrido. Simplificando, ele acreditava que as espécies mais aptas sobreviviam e as mais fracas morriam, mas ele não ficou nisso. Darwin fez na seleção natural uma filosofia unificadora. Ele concluiu que cada ser vivo, cada espécie, cada variedade de planta e animal chegou até nossos dias por este mesmo processo. Não demorou muito para os seguidores de Darwin irem mais longe, usando suas ideias para apoiar o naturalismo. Eles insistiam que a única realidade, a única coisa que existe em absoluto é o mundo físico. Se você não puder ver, medir ou de algum modo detectar algo e explicar-o pela lei natural, aquilo não existe e nunca aconteceu. O naturalismo trouxe uma mudança radical de cosmovisão. Robert Ingersoll foi um dos mais renomados naturalistas do século XIX. Em pé ao lado da sepultura de seu irmão, ele diz: a vida é um vale estreito entre os picos frios e áridos de duas eternidades. Em vão nos esforçamos para enxergar além dos cumes. Gritamos bem alto e a única resposta é o eco do nosso pranto estridente. Homem de pensamento lógico, Ingersoll estava simplesmente esboçando sua perspectiva sobre a vida com base em uma cosmovisão naturalista. Para o naturalista, toda a esperança de um futuro melhor está sujeita a um imprevisível processo de transformação ao longo de milhões de anos de evolução.
Porém, diante da crise ambiental, estamos muito mais perto de um desastre do que de outra coisa. O cientista Dennis Meados, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, alerta que o ritmo do crescimento populacional e a consequente exploração dos recursos globais estão nos conduzindo ao colapso do planeta. De fato, não é difícil entender porque o niilismo, a filosofia da desesperança, está conquistando o terreno. Muitos vivem como se não houvesse amanhã. De maneira semelhante a Salomão, em sua primeira fase, essas pessoas buscam a felicidade nos prazeres sem a encontrar. Então, finalmente, não tem para onde se voltar. Liberdade com responsabilidade. Diante da aproximação do fim de sua vida, Salomão olhou ao redor e avaliou o resultado de sua falsa conclusão. Só para perceber que não havia como voltar o relógio, não havia o que fazer para compensar os anos desperdiçados. No entanto, Salomão não era como os filósofos modernos. Ele não se deteve no terreno desolado do nada. Seu pesar o levou a uma terceira conclusão, com o qual completou todo o círculo. Mantendo, apesar de tudo, a esperança de que sua experiência serviria de alerta aos que ainda têm toda uma vida diante de si. Evitando que cometessem os mesmos erros, Salomão direcionou seu livro especialmente aos jovens. Depois de fazer uma recapitulação de sua vida, ele diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Eclesiastes capítulo 12, verso 1. A crença no Deus que criou este mundo é a resposta perfeita à filosofia hedonista, centrada no ego. É também a resposta para a futilidade desprovida de esperança do niilismo. O culto ao Criador não desconhece o valor das coisas materiais ou a importância do prazer. Ele não nos impede de perseguir nossos sonhos, mas equilibra a liberdade com responsabilidade. Reflita nas palavras de Salomão. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas estas coisas Deus o trará a julgamento. Eclesiastes capítulo 11, verso 9. Suas palavras finais ecoam a mesma ideia. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, pois isso é essencial para um homem, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Eclesiastes capítulo 12, verso 13 e 14. Não adore as coisas, adore ao Criador. No livro do Apocalipse há uma mensagem semelhante ao apelo de Salomão. Bem no meio do livro, vemos 3 anjos voando pelo céu com uma urgente advertência ao povo de todas as nações. Como a mensagem de Salomão, os 3 anjos nos chamam à responsabilidade e ao retorno à adoração ao Criador. O chamado à responsabilidade é: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. O chamado à adoração ao Criador vem em seguida: adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. Apocalipse, capítulo 14, versos 6 e 7. O hedonismo e o materialismo caracterizam-se pela adoração às coisas. Significam adorar a criatura em lugar do Criador. Romanos capítulo 1, verso 25. Certamente não há nada de errado com as coisas. De fato, Deus as criou. Ele não nos fez como espírito separado do corpo. Ele criou pessoas com corpo físico e nos cercou de coisas. Ele deu funcionalidade e beleza à criação. Também nos deu a capacidade de percebê-las e apreciá-las. Sua intenção era que as coisas que nos cercam, como também nosso corpo físico, pudessem servir para a nossa alegria. Deus não é contra a alegria, ele não é contra o prazer. A adoração ao Criador leva a uma melhor e mais intensa apreciação das obras da criação, porque reconhecemos que Deus as fez. Pela mesma razão, nos possibilita desfrutar o prazer de uma maneira mais elevada e pura. A Bíblia diz que por 6 dias o próprio Deus trabalhou criando coisas, trazendo-as à existência e estabelecendo sua ordem, seu propósito e sua funcionalidade. Então ele parou, ele descansou, se alegrando com o que tinha feito. Fazendo isso, ele estabeleceu um padrão para a vida. A estrutura do mundo e do ser humano foi projetada para funcionar em um ciclo de 7 dias. Durante a Revolução Francesa, o ciclo semanal foi alterado e se estabeleceu a semana de 10 dias. Ao fazerem isso, a produtividade no trabalho declinou fortemente. Os nervos das pessoas estavam à flor da pele e elas começaram a sofrer na saúde as consequências de terem violado as leis essenciais do ser.
O mandamento que nos orienta a guardar o sábado não é uma ordem arbitrária dada por um Deus ditador. Ele é um princípio de vida, escrito em cada nervo e tecido de nosso corpo. Sentindo que cometeram um erro ao alterar o ciclo semanal consagrado pelo tempo, em poucos anos eles voltaram à semana de 7 dias. Por 6 dias temos de trabalhar com as coisas que Deus criou. Devemos fazer isso com um senso de reverência e profunda gratidão, reconhecendo que elas são presentes de Deus. Devemos usar os dons materiais respeitosamente conforme a intenção de Deus e compartilhá-los para o nosso benefício e também de outros. A fim de manter tudo isso na devida proporção, ele nos orienta a segui-lo no descanso do 7º dia. O sábado foi designado para nos trazer de volta à realidade. É um tapinha no ombro que diz: não se esqueça de onde vem tudo isso. Lembre-se de que o sol não se levanta nem as flores brotam porque você quer. Quando você para de trabalhar por 24 horas, você pode ver que o mundo segue seu curso. Ele não depende de você. Nem requer que você se esgote 7 dias por semana. Não perca a vida numa louca corrida como Paom. Não cometa o erro de Salomão. Reconheça o absurdo que é adorar o mundo material. Use as coisas que Deus fez. Sim, alegre-se com elas, siga seus sonhos, não se afaste do que é bom. Mas nunca se esqueça de que você prestará contas de tudo, pois Deus há de trazer a juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. Essa é a mensagem do sábado. Se eu não presto atenção a essa mensagem, se vivo correndo e aceito 6 dias de bênção materiais e depois fico com o sábado também para mim, estou cometendo o pecado de Salomão. Estou reclamando os direitos de proprietário, dizendo que não devo a ninguém senão a mim mesmo, as coisas boas que me servem. Estou dizendo: vai embora, Deus, agora quem está no controle sou eu. Este ar que respiro, este coração que segue batendo, este corpo e aquilo que me cerca, tudo isso é meu. Não devo obrigação nem gratidão a ninguém, só a mim mesmo. Salomão finalmente superou o desencanto e frustração quando escreveu: lembre-se do seu Criador enquanto você ainda é jovem. Não deixe de desfrutar as coisas boas que ele lhe deu, mas use-as com reverência e respeito, sem esquecer-se de que um dia você prestará conta. Essa é a mensagem de Salomão, que também é a mensagem dos 3 anjos e a mensagem do sábado. Tenho certeza de que você deve ter algumas perguntas sobre o sábado bíblico. Eu falei sobre a verdade bíblica em relação ao sábado em todos os continentes, em exceção da Antártica, em aproximadamente 100 países. Durante meio século de pregação da palavra de Deus, já me fizeram incontáveis perguntas sobre o sábado bíblico. A seguir, você encontrará as mais frequentes. Você pode se surpreender com a clareza da Bíblia nesse assunto tão importante. As principais dúvidas sobre o dia da adoração. A Bíblia não diz que todos os dias são iguais? A Bíblia diz que algumas pessoas acreditam que todos os dias são iguais. Romanos capítulo 14, verso 5. É verdade que todos os dias têm 24 horas. Nesse sentido, todos eles são iguais. Então, o que há diferente no 7º dia? A diferença está descrita em Gênesis 2, capítulo 1. Deus abençoou o 7º dia. Ele santificou o 7º dia. Ele descansou no 7º dia. A Bíblia não diz que Deus fez essas coisas em qualquer dos outros dias. Vou dar um exemplo disso. Minha esposa e eu nos casamos em 25 de junho de 1967. Após a cerimônia, a recepção, entramos em nosso carro prontos para sair para a lua de mel. Suponhamos que minha esposa tivesse 6 irmãs e que no momento em que estivesse para sair, uma das irmãs me tomasse pelo braço. Eu olharia para ela e diria: o que você está fazendo? Ela diria: vamos para a nossa lua de mel. Eu questionaria: do que você está falando? Ela responderia: somos todas irmãs e por isso somos iguais. Qualquer uma de nós serve. Que diferença faz isso? Bem, isso pode parecer piada, mas existe uma séria verdade por trás dela. Como você responderia à pergunta? Que diferença isso faz? A diferença é que aquela e somente aquela foi dedicada, separada e santificada para mim. É exatamente isso que ocorreu com o sábado. Somente um dia entre os 7 dias da semana foi santificado e separado para toda a humanidade. E eu não tenho a liberdade para dizer: um dia é tão bom quanto o outro. A observância do sábado foi temporária e não se aplica ao nosso tempo. O sábado está no coração dos 10 mandamentos. Assim como o restante da lei, ele foi pronunciado pela voz de Deus no Monte Sinai e escrito pelo dedo de Deus em tábuas de pedra. Entretanto, esse não foi o começo da observância do sábado. No princípio da história humana, na semana da criação, ele abençoou o 7º dia e o separou como um presente especial para toda a humanidade.
Antes da lei dada no Sinai, Deus falou com algumas pessoas que estavam transgredindo o sábado. Ele disse: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Êxodo capítulo 16, verso 28. Isso significa que, mesmo antes de os 10 mandamentos terem sido dados no Monte Sinai, a lei de Deus já estava estabelecida e o mandamento do sábado fazia parte dessa lei. O quarto mandamento que fala sobre o sábado começa com a palavra lembra-te. Ele diz: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Êxodo capítulo 20, verso 8. Deus estava olhando para o futuro, sabendo que, tendendo a esquecer, ele sabia que, com o passar do tempo, Satanás levaria as pessoas a afastarem do verdadeiro sábado bíblico. Então Deus disse: Lembre-se, não vá se esquecer. O sétimo dia é o sábado do Senhor, seu Deus. O sábado deve ser observado só pelos judeus? Em Isaías capítulo 56, versículos 6 e 7, lemos: Todos os que guardam o sábado, não o profanando, os levarei ao meu santo monte. Você notou a primeira palavra do texto? O sábado foi dado para todos, ou seja, a humanidade inteira. Esse mandamento não teve início quando os 10 mandamentos foram dados ao povo de Israel no Sinai. Teve início na criação do mundo. Por isso, Jesus diz: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Marcos capítulo 2, verso 27. O sábado foi feito não apenas para os judeus, mas para toda a humanidade. Se o sábado fosse fielmente guardado e Deus fosse adorado como Criador em cada sétimo dia, não haveria como nos esquecermos de Deus. Toda a humanidade se sentiria parte de uma família comum, criada para viver em harmonia. O sábado também é válido para o período posterior ao Novo Testamento. Em Lucas 4,16, lemos que Jesus, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. O que a palavra costume nos diz? Costume é prática. Era uma prática de Jesus ir adorar ao Deus Criador no dia de sábado. Jesus é o nosso exemplo. Sendo que ele adorava nesse dia, o sábado deve ser muito importante para todos os cristãos. Jesus não veio para abolir a lei. Se Jesus tivesse vindo abolir a lei, isso naturalmente incluiria o sábado, que é o quarto mandamento. Mas pense comigo, se não houvesse lei e os 10 mandamentos não valessem mais, então estaríamos certos de cometer adultério e fabricar ídolos. Estaríamos livres para tomar o nome de Deus em vão, roubar, mentir e matar. Não seria muito estranho que Deus abolisse a própria lei escrita com seu dedo em tábuas de pedra como uma lembrança permanente do código de conduta eterno do céu? E se isso não for suficiente, temos as próprias palavras de Jesus. Não penses que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Mateus capítulo 5, 17. Guardar o sábado é um tipo de legalismo relacionado à salvação pelas obras? Alguns têm procurado associar a guarda do sábado ao legalismo, dizendo que observar o sábado seria uma tentativa de ganhar a salvação para obedecer à lei. Na verdade, é bem o contrário. A guarda do sábado é um sinal de salvação pela fé. Quando descansamos no sábado, estamos dizendo: Jesus, descansamos no fato de que por nós mesmos não podemos nos salvar. Em tua graça é que descansamos. O sábado não é um símbolo de obras, mas de descanso. É descansar no Deus que nos criou. Nós não criamos a nós mesmos e também não podemos nos salvar sozinhos. O sábado nos fala sobre Deus que nos criou e sobre Jesus que nos salvou por sua graça. O domingo deveria ser guardado em honra à ressurreição de Jesus? Existem apenas 8 textos no Novo Testamento que mencionam o primeiro dia da semana, e nenhum se refere a adorar aos domingos em honra à ressurreição de Cristo. Durante os últimos 50 anos, tenho compartilhado essa mensagem e dito às pessoas que darei um prêmio para quem me mostrar um texto na Bíblia que diz: adorarás aos domingos. Mas temos muitos textos que dizem: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Como podemos saber que dia é realmente o verdadeiro sábado bíblico? Em mais de 140 idiomas, o sétimo dia da semana é chamado de sábado. Em grego é sabaton, em espanhol sábado, em inglês sabá, em italiano sábato, em francês samed, em alemão santag, em russo subota, em polonês shabat, em húngaro sombabat, em árabe asabt, etc. Naturalmente, na língua portuguesa, o sétimo dia é chamado de sábado. Além disso, podemos olhar para o testemunho da Bíblia. Em Mateus capítulo 28, no verso 1, lemos que Jesus ressuscitou dos mortos depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana. Portanto, o domingo, o dia em que Jesus ressuscitou dos mortos, não é o sábado, mas o dia depois do sábado. O verdadeiro sábado bíblico é o sétimo dia.
Como saber se o sétimo dia hoje é o mesmo sétimo dia que Jesus tinha em seus dias e que Adão e Eva observaram no princípio? Quando Jesus veio, ele sabia qual dia era o sábado, pois o guardou com seus discípulos. Se a sequência do tempo tivesse sido perdida, Jesus teria dito aos discípulos que eles estavam guardando o dia errado e corrigiria o erro. Quando minha esposa e eu morávamos na Inglaterra, fomos visitar o Observatório Real de Greenwich, em Londres, que é o principal centro de medição do tempo do mundo. Quando eu escrevi ao oficial responsável perguntando se alguma vez o calendário havia sido mudado, sua resposta foi que sim. O calendário foi mudado em outubro de 1582, passado do calendário juliano para o gregoriano usado hoje. Essa mudança, porém, não afetou o ciclo semanal mantido intacto. Nenhuma vez na história o ciclo semanal foi mudado. Algumas tentativas, como na Revolução Francesa, foram frustradas. Existe alguma indicação que os seguidores de Jesus continuaram a guardar o sábado depois de sua época? Jesus disse aos discípulos que Jerusalém seria destruída e acrescentou: Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Mateus capítulo 24, verso 20. Aqui Jesus está prevendo um tempo no futuro e menciona que seus seguidores ainda estariam guardando o sábado. Também temos o exemplo do apóstolo Paulo. Em Atos 17, 1 e 2 é dito que o apóstolo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Ele falou sobre Jesus para esses judeus aos sábados. Você pode estar pensando, é claro que Paulo tinha que falar para eles no sábado, pois eles eram judeus e era no sábado que eles adoravam. Mas veja o que aconteceu. Ao saírem eles, os gentios, isto é, a população não judaica da cidade, rogaram-lhe que no sábado seguinte lhe falasse essas mesmas palavras. Atos capítulo 13, verso 42. O que Paulo disse? Teria sido: voltem amanhã, domingo, primeiro dia de semana, e eu falarei de Jesus para vocês. Não. Ele os convidou para voltar no sábado seguinte e eles voltaram. O registro bíblico diz: no sábado seguinte afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Atos 13, verso 44. Pouco depois disso, Paulo e seus companheiros de viagem chegaram a Filipos. Ali não havia nenhuma congregação de judeus nem de cristãos, de maneira que no sábado, Paulo e seus amigos se juntaram a um grupo de mulheres em um ponto tranquilo da cidade onde puderam adorar. A Bíblia registra esse fato da seguinte maneira: no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Atos 16, verso 13. O texto deixa claro que Paulo e os cristãos que estavam com ele eram fiéis observadores do sábado. No livro do Apocalipse há um retrato do povo de Deus nos últimos dias que revela 2 coisas que o identificam. O texto destaca: aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse capítulo 14, verso 12. Santos é um termo padrão do Novo Testamento usado para o fiel povo de Deus. O texto diz que eles guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Isso é significativo. Nos dias finais da história do mundo, um tempo de declínio da fé, Deus tem um povo que está firmado na fé de Jesus. Nos dias em que as pessoas riem da ideia de obedecer a Deus e fazer sua vontade, achando que o sábado não é importante, o fiel povo de Deus obedece a todos os seus 10 mandamentos. E a guarda do sábado continuará mesmo após a volta de Cristo. Veja a profecia de Isaías 66, 22 e 23. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra e de um sábado ao outro virá toda a carne e adorar perante mim, diz o Senhor. O povo fiel a Deus de todas as épocas o adorou no 7º dia, o sábado. Jesus e seus discípulos guardaram o sábado. Quando estivermos no céu, nós o adoraremos nesse mesmo dia. Portanto, eu quero começar aqui mesmo a experimentar essa bênção. E você? Tomando a decisão certa. Helena tomou a decisão de observar o sábado quando buscou intensamente conhecer a vontade divina em sua palavra. Ela era uma mulher fiel a Deus, embora fosse cristã, dedicada, não entendia a verdade sobre o sábado bíblico.
Existem muitos cristãos que amam Jesus, estudam sua palavra, mas não enxergaram a linda verdade do sábado, do descanso em seu amor e cuidado, de maneira a repousar no amor do seu Criador, deixando de lado os fardos e ansiedades no dia santo de Deus. Eles não veem o sábado como um símbolo da graça, não veem a linha reta da verdade que vai até a Bíblia e que fala sobre o sábado. Assim era com Helena, mas um dia ela começou a estudar fervorosamente a palavra de Deus. Ela disse: Senhor, eu quero apenas conhecer tua vontade, quero entender o que tens para mim. E acrescentou: Senhor, tu tens um dia? Se tem, mostra-me. Ela leu em Apocalipse, capítulo 1, verso 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Então Helena perguntou: O Senhor deve ter um dia, mas esse texto não diz que dia é. E começou a orar: Senhor, ajuda-me a conhecer qual é o teu dia. Helena passou a ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Em Mateus 12:8 ela leu: Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Em Marcos 2:28, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Em Lucas 6:5, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então ela disse: Espere um pouco. Se o Filho do Homem é o Senhor do sábado, o sábado deve ser o dia do Senhor. Helena foi falar com o pastor de sua igreja. Pastor, eu tenho lido a Bíblia e quero lhe fazer uma pergunta. Encontrei algo em Mateus que se repete em Marcos e novamente em Lucas. Por que seria isso? O pastor diz: Helena, o motivo pelo qual Deus fez assim é que, se você não encontrar essa verdade em Mateus, ele quer que você encontre em Marcos. Se não a encontrar em Marcos, ele quer que a descubra em Lucas. Se algo tem muita importância, ele o apresenta mais de uma vez. Por que você pergunta? Ela diz: Estou estudando sobre o verdadeiro dia do Senhor. Helena falou sobre o que havia lido, então perguntou: Pastor, todos os 3 versos dizem que o dia do Senhor é o sábado. Que conselho você pode me dar? O pastor era um homem consagrado, ele a ouviu atentamente e disse: Helena, o meu conselho é que você siga Jesus Cristo. Ande pelo caminho de Senhor e siga o exemplo que ele deixou. O sábado do Deus Criador em Gênesis é o sábado que Deus guardou. É o sábado que seus discípulos guardaram. É o mesmo dia que o povo de Deus guardará depois da volta de Jesus. Como sabe o pastor que aconselhou Helena, eu aconselho você a seguir Jesus. Quando por sua graça vivemos em harmonia com sua vontade, temos paz interior e descobrimos qual é o caminho para a maior alegria da vida.